Ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Estamos chegando no capítulo 5 da carta aos Romanos e temos cada vez mais entendido que a salvação é por meio da fé, num ato gracioso da parte de Deus. O apóstolo Paulo começa o capítulo 5 então ressaltando a paz e a alegria que nós encontramos mediante ao sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A partir do momento em que somos justificados por Cristo Jesus, temos paz com Deus. Ele começa então a falar que mediante a tribulação existe um processo que vai resultar em nossa vida em esperança. Olha só a construção poética desse texto. Romanos capítulo 5, versículo 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Santo Espírito que Ele nos concedeu. Tribulação, perseverança, caráter aprovado e esperança. Essa é a caminhada, sabe? Quando eu e você passamos por lutas e tribulações, estamos sendo provados pelo próprio Deus. Não estamos sendo tentados, que é uma indução ao erro. Estamos sendo provados, que é uma condução para uma vida melhor, para uma melhor condição, para extrair aquilo que há de melhor em nossas vidas. Passamos por tribulações para que esta viva esperança domine o nosso coração. Sabe, nós não somos decepcionados de maneira alguma mediante esse texto, pois temos o Espírito Santo de Deus habitando em nossos corações. E toda essa promessa foi feita quando nós éramos ainda pecadores. Paulo começa a construir a ideia de que quando eu e você não tínhamos nada a oferecer a Deus, Ele tomou partido por nós. Quando causávamos a ira no coração deste Deus, Ele se manifestou com bondade para conosco. Leia comigo esses versos. Versículo 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como Paulo bem ressalta, dificilmente alguém daria a sua vida em favor de outro, principalmente esse outro sendo ímpio. Talvez alguém muito bondoso e que a gente tenha algum tipo de afeição, a gente seja capaz de substituí-lo num cenário como esse. Mas Deus manifestou o seu amor quando nós ainda éramos pecadores, quando a ira de Deus estava acesa sobre as nossas vidas, Ele entregou o seu Filho, morrendo na cruz do Calvário, para que hoje eu e você fôssemos reconciliados com Deus, para que houvesse paz entre o homem e a divindade, entre o ser humano e o seu Criador. Meus amados irmãos, isso é tão profundo, isso é tão importante, e tudo isso é gratuito. É mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo começa então a nos apresentar como se caracterizou esse cenário de dívida para com Deus. Por meio de um homem chamado Adão, entra o pecado no mundo. Por meio deste homem, a desobediência passa a operar. Mesmo ainda não existindo lei, o efeito do pecado já dominava o mundo até Moisés. Quando chega Moisés, a lei surge e ela serve para quê? Para ressaltar este cenário de abominação, de iniquidade, de pecado. Ela serve para mostrar nitidamente que eu e você somos transgressores. Mas graças a Jesus Cristo, se por um homem o pecado entrou no mundo, por um homem veio a salvação a este mundo. E Paulo vai fazendo esse paralelo, deixando claro que da mesma forma que nós estávamos representados enquanto humanidade em Adão, hoje em Cristo Jesus a nova criatura está representada e nele ela é redimida. Nós temos então uma tipologia. Adão é um tipo de representante no Antigo Testamento e Cristo Jesus é este modelo perfeito, agora neotestamentário, aquele que cumpre fielmente a promessa do Senhor. Eu quero ler contigo a reta final desse texto, pois ela é muito preciosa. Versículo 19. Logo, assim por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas aonde aumentou o pecado, transbordou a graça.
a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Se o salário do pecado é a morte, esta consequência final do pecado traz para o homem esse cenário de finitude. Em Cristo Jesus, por meio da obediência dele, nós somos justificados e passamos a ter a vida eterna. Esta vida eterna não é apenas uma vida sem fim, mas é uma qualidade de vida, pois Jesus veio para nos dar a vida abundante, a vida narrada como Zoe. No grego nós temos tanto a vida biológica, a vida bios, como a vida zoe, que é uma qualidade de vida, é uma vida plena, é uma vida robusta, é uma vida cheia de atributos, seria a vida virtuosa. Esta vida nós passamos a ter em Cristo Jesus. Enquanto o primeiro Adão era alma vivente, o segundo Adão, Cristo Jesus, é espírito vivificante. É o espírito que nos dá a vida. Por meio do seu sacrifício na cruz, ele triunfou sobre a morte. E agora eu e você desfrutamos também desta mesma vitória. Como ele venceu o mundo, nós também venceremos nele. E essa certeza precisa guardar o nosso coração em Cristo Jesus. Temos um representante que pagou todas as dívidas. Se Adão pecou e por meio dele vivemos todas essas mazelas, temos um Redentor que pagou fielmente nosso escrito de dívida e hoje eu e você podemos desfrutar desta graça. A minha oração desde já é que você possa desfrutar da plenitude de Deus, desfrutar da vida plena, da vida abundante que Ele tem para a sua vida, pois hoje estamos em paz com Deus, desfrutamos de alegria. Deus te abençoe, não se esqueça de se inscrever, curtir e comentar. É uma alegria ter você participando todas as noites aqui, às 21h30, um episódio novo. Até amanhã.